Hoje nós vamos com um tema bastante gostoso, convidado especial para esse bate-papo, que nós vamos falar sobre os pais da nova era. Exatamente. Meu nome é Bianca, sou terapeuta e trabalho com terapia familiar e individual, todo atendimento online e presencial também. E nesse mês de julho, eu quis de uma forma muito especial fazer uma série de live às terças-feiras com os pais de hoje em dia. E aí, como que é conviver hoje, trabalhar junto com as crianças? E é muito diferente a interação com os pais e os filhos hoje estão assim cada vez mais intensa. E essa pessoa que eu venho convidando para a live de hoje, para esse bate-papo gostoso, ela é um pouquinho longe assim de mim, fica muitos quilômetros longe de mim. Mas o legal do online é que nós conseguimos fazer essa conexão ficar cada vez mais próxima, né? E essa convidada é a Suelen. Eu vou aguardar, daqui a pouquinho eu já vou estar chamando ela e nós vamos conversar. Ela é mãe da Nalu, mãe da Liz. Nós vamos conhecer ela, porque eu acompanho ela no Instagram, eu vejo umas fotos maravilhosas que ela posta das filhas, junto com o seu esposo, e isso me chamou a atenção. Eu falei, por que não a gente falar sobre esse tema? Cada vez mais a gente vê as postagens das famílias, né? Assim, os pais se interagindo demais com os filhos. Então, isso é muito gostoso. E eu acho que vale muito a pena nós trabalharmos muito isso. De tantas notícias ruins que às vezes nós estamos acompanhando, eu acho que é muito bom também nós colocarmos isso cada vez mais em evidência, as coisas boas. E isso é um aprendizado. O que às vezes eu não faço, o outro fazendo eu vejo e eu acho legal agregar a minha família. Então, no mês de julho, hoje será a Suélia, semana que vem já tem uma outra convidada também. Na próxima semana, eu estarei com uma pedagoga, ela também vai trazer algo bastante interessante em relação a isso. Então, eu quero agradecer a todos que aqui já estão comigo, agradecer pelo carinho, né, ser um pouquinho da história dela. Vocês vão ver que legal que é. Eu vou chamar então, ela já está aqui, a Suelen. Tá? Seja bem-vinda, Suelen, eu vou te convidar. Gente, gratidão para cada um que esteja aqui. Sejam bem-vindas, compartilhem essa live, chame, mande já o convite para as pessoas. Su, seja bem-vinda! Bem-vinda! Ah, Estamos tão longe, mas tão pertinho, né? pois é, a Ai, a internet gente está diminuindo as emocionada. distâncias. Verdade, que legal, isso é muito bom. É tão gostoso isso, né? Nossa, com certeza, é ótimo. Se não fosse isso, a convivência com os avós e os netos ia estar tão assim, um fiasquinho, sabe? Ainda mais com a pandemia, né? Aí, Por graças a mais que Deus, a passou. gente. Verdade. Eu fui uma que eu relutei demais por estar mexendo nas mídias digitais e hoje eu não vivo sem, porque é a única forma de estar tão pertinho, né? É a única maneira que a gente encontrou. Com certeza, isso aí. A gente reluta um pouquinho, mas as crianças, nossa, já nascem totalmente inseridas nesse mundo, né? Legal. E é sobre isso que nós vamos falar. E antes disso, eu queria que você se apresentasse. Tem muita gente aí entrando, muitos não te conhecem, também não me conhecem, alguns. E eu queria que você falasse um pouquinho aonde você mora, assim, o estado que você mora, como que é. Você é mãe da Nalu e da Liz. Pode se apresentar. Sim, meu nome é Suelen, eu sou a mãe da Liz, que é a menina mais velha, de 9 anos, e da Nalu, que é a menor, de 5 anos. Eu moro há 10 anos em Vitória, no Espírito Santo, e vim de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Salto Grande. E o meu marido é da cidade vizinha do interior de São Paulo, chamada Ourinhos. A gente brinca muito que ele fica me zoando que eu de Salto Grande não tem nada e Ourinhos é a metrópole, que ele me tirou lá dos confins e me trouxe para cá. Mas a gente fica se perguntando onde que é o confim, se lá é que era ou se aqui é que é, né? Mas enfim,
muito legal. Faz 10 anos que eu moro aqui, sou apaixonada por Vitória, é uma cidade Que muito legal. linda. Quem não conhece, é um ótimo destino turístico, viu? Para vir conhecer. Tem praias, tem montanhas, tem frio, tem calor, tem muitos parques. É muito gostoso aqui. Pelas fotos que eu vejo, gente, é um lugar mais lindo que o outro, né? É verdade. A gente tem Então, muitos parques para levar criança, sabe? Pista de skate, de patins, de bicicleta, muita ciclovia na cidade inteira. É muito gostoso. A gente faz muito uso das ciclovias, né? Porque, nossa vida aqui é pura bicicleta. Para onde a gente vai de bicicleta. Pouquíssimo a gente usa o carro. olha, que Isso é legal. muito legal. As meninas adoram, amam. Quando a gente fala, vamos dar uma volta, vamos de bicicleta? Não, vamos de carro. Elas choram, porque elas querem ir de bicicleta. E normalmente é o contrário, né? É exatamente isso. Normalmente é o contrário, né? As crianças Não, as relutram, né? minhas, elas amam andar de bicicleta. E a gente também gosta muito, porque você vê a cidade sob outro ângulo quando você está de bicicleta, né? É diferente de Exatamente. carro. De carro passa muito rápido, você não consegue observar pequenos lugares. E de bicicleta, não. Então a gente está sempre reparando, nossa, olha essa casa aqui, que legal. Uma coisa que de carro você não Você observa. não vê. Então, de Exato. bicicleta você fica mais inserido no meio, você participa mais, né? Assim, da Exatamente. vida urbana, ou seja lá, mesmo se for fazer um passeio, né, extra-urbano, for fazer, dar uma volta no meio rural, numa estrada de terra, você fica mais inserido naquele meio, participa mais, o meio te abraça quando você está a pé, de bicicleta, né? Isso, é Carro verdade. já é O mais contato é muito difícil. mais assim, bem mais próximo, né? Ó, a É. Cris também, da agência Tangerina também, dizendo que a Liz é a mais linda do mundo, é isso? A Liz ou a Malu? A A Liz, Liz deixa eu que ver aqui. A Liz. E dizendo que Vitória é igual a Holanda do Brasil. Eu ainda não legal tive ela ter essa comentado experiência. isso. Legal ela ter comentado isso, porque aqui em Vitória, não é por ser Vitória, não, tá? É pela minha personalidade. Como eu vim numa cidade pequena, eu vivo muito avoada, então eu deixo o carro aberto, eu saio e não tranco a bicicleta, entendeu? Eu ando com o celularzão na mão, e aí meu marido sempre brinca, falando: Você pensa que você tá na Holanda? Eu falo: Sim, eu tô na Holanda brasileira. Então entendi agora. Até hoje eu nunca fui assaltada, não. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas realmente não é a Holanda, não, né? Mas isso que é o legal, né? Essa liberdade eu acho que faz toda a diferença na vida das crianças e principalmente na vida dos pais, né? É claro que no mundo que nós estamos, violência em todos os lugares, mas assim, você poder usufruir mais um pouquinho do que outros lugares é muito gostoso. Eu acho que essa Com liberdade é certeza. muito legal, né? Com certeza. Que legal seria se todas as cidades pudessem proporcionar isso para as pessoas, né? Infelizmente, Sim. não tem como. Aqui mesmo existem alguns bairros que é difícil, né? Mas, assim, nos lugares que a gente frequenta, eu fico mais tranquila. Ai, que legal. Ó, agradecendo as pessoas que estão entrando, o Fabrício, que é seu esposo, né? A Isso. Juliana, Raimundo, sejam bem-vindos. Su, eu gostaria que você me contasse o porquê. Eu quero assim que as pessoas entendam o que me fez trazer esse tema para o mês de julho. A Suelen postou uma foto da Liz, que depois na edição dos vídeos nas outras redes sociais eu vou colocar, que me chamou demais a atenção, né? A Liz estava, a Liz não, a Nalu estava em cima de uma pedra, se eu não me engano, e meditando, praticamente meditando. Ela estava num encontro assim, numa busca interior dela profunda. E quando eu Isso. vi aquela foto, eu não canso, eu assim, eu olhei aquela foto por várias vezes e eu fiquei assim, tanto que eu te mandei mensagem, exatamente porque me chamou de, aquilo me tocou, porque uma criança na idade dela, é muito difícil, né? Nós vermos uma imagem dessa tão linda. Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho assim das meninas, como que são elas vivendo com, assim, com toda essa natureza, essa liberdade toda, como é?
Sim. Então, a Malu, ela surpreende muita gente, sabe? Ela tem um jeitinho todo especial de ser. Não é porque eu sou a mãe que eu tô falando, não, tá? Mas ela sempre foi uma criança muito nervosa, né? Desde que ela nasceu, ela sempre foi irritada, nervosa, ela tinha refluxo, e eu e o Fabrício, né? A gente tentava melhorar isso nela, assim, sem muito resultado, né? E um Uhum. belo dia, ela pequenininha, de repente sumiu de dentro de casa. E a gente passou um tempo e falou, ué, gente, cadê a Nalu? Cadê a Nalu? Saiu procurar a Nalu. A gente abriu a porta do quarto, ela estava com a luz apagada, só um abajurzinho bem clarinho. Tinha ligado o celular com uma música de meditação, uma música de relaxamento. Estava sentada com Gente, as pernas cruzadas e as mãos assim, ó, que de olhos fechados, bonitinho! meditando no quarto. Eu não acreditando, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Falei, gente do céu, não partiu de mim, não partiu dele, ninguém ensinou ela a fazer isso. Do nada, ela teve essa ideia, se trancou no quarto. E a gente, filha, por que você está aqui meditando assim? Ela, porque eu não aguentava mais tanto barulho na minha cabeça. Isso ela tinha que idade? Ah, eu acho que de 3 para 4 anos. Gente, Já faz inacreditável. 2 anos, é isso mesmo. Tinha uns 3 anos. E aí, a partir desse momento, a gente falou, puxa, então vamos incentivar isso, né? Vamos incentivar esse lado dela que está buscando um momento de relaxamento, um momento de meditação. Aí a gente começou a fazer algumas meditações guiadas que tem no YouTube, né? Então, à Que noite a gente legal. se reúne em casa, apaga todas as luzes, deixa só uma luzinha no fundo e coloca a Ana Lu escolhe a música de relaxamento dela e a gente fica ali, todo mundo de olhos fechados, no silêncio, e meditando Ai, que mesmo, trabalhando a maravilhoso. respiração. Fica um tempo ali, uma meia hora, e depois, quando a gente termina, a gente faz uma sessão de agradecimento, que a gente até batizou de um nome, agora eu esqueci, onde a gente faz aí, cada um fala um motivo para agradecer naquele dia, né? Eu agradeço porque hoje na escola eu vivi isso, eu vivi aquele outro, foi muito legal. Então a gente faz esse momento também. E uma situação legal também para eu contar aqui para vocês é que um dia desses que a gente estava fazendo, nosso momento de relaxamento, minha sogra ligou de uma ligação por vídeo. E aí ela viu que na televisão tava um fundo muito bonito, assim, azul, com uns brilhinhos, né? Que era um vídeo com música de relaxamento. Ela falou, gente, que legal! Tira um print que eu vou fazer uma surpresa para a Nalu. E ela pintou aquele fundo que tava no Nossa, vídeo, pintou numa tela. Super bonito ficou e deu de gente. presente para a Nalu. E é Muito muito legal. legal você trazer isso, porque assim, o que eu vejo normalmente quando os pais procuram a gente assim, um profissional para fazer uma terapia, normalmente quando tem algum filho que tem algum desvio ou de comportamento, algo nesse sentido, primeira coisa os pais levam a criança, porque acham que o problema está com a criança. Mas quando você trouxe essa questão que vocês abraçaram isso, de fazer esse momento com elas, isso é algo que você consegue trabalhar, vai muito além do que vocês imaginam, né? Porque às vezes, tudo é reflexo dos pais na vida das crianças, né? Isso é fato. E Canalu foi ao contrário, né? Ela foi uma mão inversa para vocês, porque se não fosse talvez esse movimento dela específico nesse dia, talvez vocês não teriam se atentado, né, a todo esse movimento que hoje faz parte da rotina de vocês, né? Sim, na verdade ela sentiu uma necessidade, né, e trouxe a família para o mundinho dela, né, para aquela Uhum. expectativa que ela tinha. E a gente, lógico, abraçou na hora, né? Porque é muito legal você
poder parar um pouco na correria do dia a dia, e a nossa vida que é corrida, sabe? A gente tem uma rotina bem pesada, então, como eu não tenho familiares por perto, tudo tá sempre nas minhas costas e na do meu marido. Então, a gente leva as meninas na escola, a gente vai buscar, a gente trabalha em casa, né? Faz almoço, faz jantar, e põe roupa para lavar, é muita coisa. Então, no meio disso tudo, a gente fala, para. Agora vamos dar um tempinho, vamos dar uma relaxada, vamos pensar nas coisas boas da vida, vamos pôr a mente, né? Vamos organizar a mente. E a própria Ana Lu costuma falar assim, mamãe, eu quero colocar cada coisa na estante, eu quero organizar cada coisinha na minha estante, ela fala, na hora de meditar. É como se ela tivesse assim, as casinhas dela, né? Cada coisinha organizadinha, né? Isso é muito legal, porque ela é muito pequenininha para ter uma ideia já, assim, sabe? Dessa necessidade, né? Que o ser humano tem de realmente de pausar para dar uma organizada. E ela já tem isso, por isso que eu falei para você, é uma coisa nata, porque isso não foi ensinado para ela, sabe? A gente está aprendendo juntos agora, mas foi ela que trouxe isso para gente. Então, muito legal. Ó, Fabrícia dizendo aqui, árvore azul para Ana Luzinha meditar. A Cris está dizendo, uma criança com toda essa sensibilidade de reconhecer o que estava... Espera só um pouquinho, gente. Cadê? Nossa, quanto comentário. O que estava atrapalhando achar uma solução. É bem mais ou menos isso. Você sabe que nas sessões de terapia é muito legal, porque antes de começar qualquer tipo de sessão, a gente tem a prática, você tem que fazer a respiração. Porque a respiração, ela acaba sendo de suma importância. Muitas pessoas, eu aprendi isso praticamente agora, né? Com a introdução dos meus cursos, tudo. A respiração, ela faz com que o fluxo sanguíneo da gente, ele volte a circular normalmente para o nosso corpo. Então, é muito interessante e é um hábito que não é da nossa cultura. Sim. Né? Não é do nosso país. Então, assim, esse ato do respirar, ele trabalha muito a ansiedade, o nervosismo, ele faz com que todos os seus órgãos vitais ele acabam voltando para o fluxo do normal do corpo, que se faz necessário. Então, é muito bonito ouvir essa história assim da Ana Lu, né? É muito legal. E ver que vocês abraçaram de coração mesmo, né? E não, em momento algum, vocês sentaram, talvez disseram, isso aqui não é normal nosso, eu não vou nem dar muita bola, isso é coisa dela, né? O que a maioria dos pais talvez até façam, né? Mas assim... Não, a gente prioriza muito, assim, sabe? Essa coisa de voltar-se para dentro, pensar o que está chateando, o que está acontecendo, né? E principalmente esse contato com a natureza, a gente faz muita questão que as meninas estejam sempre assim em contato com a natureza. Todo fim de semana a gente faz um passeio, sobe um morro, faz uma trilha, sabe? É super legal isso. Aí o Fabrício, que é mais assim, né? Tem mais experiência nessa área de aventura. Eu adquiri depois que eu conheci ele, porque até então eu não tinha também, não. Ele que te conduz. Ele que me conduz, e ele vai ensinando para as meninas, sabe, a respeitar a natureza, não tirar uma única flor, uma única folha, sabe, do ambiente que a gente está, a não ir se metendo a besta com certos tipos de insetos, certos tipos de animal, que a gente tem que respeitar, que é ali que é o lugar deles, a gente que está invadindo, é super legal. Eu tenho uma história também muito legal para contar de uma aranha. A minha casa é cheia de planta, né? É um verde só, porque é planta para todos os lados, é samambaia, jiboia, tudo que você imagina pendurado aqui. Estamos juntos. Aqui em casa põe planta até no meu quarto. Na sacada não dá nem para entrar, parece uma selva. E aí apareceu uma aranha, mas não era aquelas aranhinhas, sabe, que você tem em casa, assim, não. Era uma aranha diferente. Até a gente pesquisou na internet para saber se ela não era venenosa, porque ela era uma aranha com umas pernas bem compridas assim, e a gente viu que não tinha veneno. Aí o Fabrício resolveu transformar a aranha numa aranha doméstica e começou a cuidar da aranha. Todo dia as meninas chegavam da escola e iam pegar insetozinho para jogar lá para a aranha comer. A aranha foi ficando gigante, ficou enorme.
E aí eles batizaram a aranha de Osvalda. Então, todo dia as meninas chegavam na escola, cadê o Osvaldo? Cadê o Osvaldo? Tava aquelas aleluiazinhas jogando na teia da Osvalda, para o Osvaldo comer depois. Um belo dia, eu chamo uma diarista para vir aqui em casa limpar. A mulher viu o Osvaldo, aquela aranha enorme. Ah, deu uma chinelada no Osvaldo. Matou o Osvaldo. Chega as meninas da escola, cadê o Osvaldo? Cadê o Osvaldo? Eu falei, meu Deus, cadê o Osvaldo? A Osvalda morreu. O Osvaldo levou uma chinelada. Ai, só para ilustrar como que era a relação das pessoas há um tempo atrás com insetos, né? Minha mãe, por exemplo, morre de medo, me ensinou a ter medo de tudo, de barata, de qualquer coisa, né? E elas levam super numa boa, sabe? A Liz, ela pega uma aranha e deixa subir na mão dela. Ela tem uma relação íntima, sabe? Com esse negócio de animal. Que dirá então cachorro, gato, periquito e papagaio, ela ama mais que tudo, né? É, Mas até esses outros insetos que a gente tem medo, ela sabe respeitar, sabe? Ela tem uma convivência muito harmônica e amorosa com esses bichinhos. Eu acho bem super isso. aqui, ó. A vovó Bila, né? Uhum, Dos pais ensinam os filhos que ensinam os pais. Beijos da vovó. Seja bem-vinda. exatamente. É uma teia de aprendizado, né? Não é É, só de cima para baixo, de baixo para cima. Se você quer saber, é ter muito exatamente. mais de baixo para cima, né? Porque os nossos Exatamente. filhos, nossa, nos ensinam tantas coisas e nos transformam o tempo todo, né? Então, exatamente, você falou agora uma coisa bem interessante. Para você ver, o que você vê, pausou aqui, da sua criação com a criação que você está dando hoje. É como você já até deu um spoiler aí, né? A sua mãe tinha medo de bicho, hoje você convive super bem. O que você, assim, vê, o que mais te chama atenção com a criação que você hoje tem em relação às suas filhas? Olha, Bia, eu vejo uma grande diferença na criação relacionado a quê? Ao tempo que a gente dedica aos nossos filhos. Porque os nossos pais eram muito ocupados, mas apesar disso, eles não encontravam um tempo, sabe, para ficar, para dedicar mesmo às crianças, coisa que a nossa geração vem fazendo muito, apesar da gente trabalhar bastante, trabalhar em casa e ter uma vida muito agitada, é prioridade a gente dedicar um tempo para os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, meu pai nunca brincou comigo, com meu irmão, isso não era da nossa, né, da nossa convivência. Não fez falta, tá? Porque eu senti tanto amor da minha mãe e do meu pai que isso jamais fez falta. Mas eu Sim, vejo hoje em dia que a gente brinca muito mais com as crianças. O Fabrício mesmo, gente do céu, ele, sabe, tá o tempo inteiro com as meninas, ele senta no chão, ele brinca de barba, ele faz brincadeira, ele conta história, sabe? Eu rio muito com ele brincando com as meninas, acho muito engraçado. Então, esse tipo de atenção, eu vejo que é uma mudança, assim, muito grande em relação aos meus pais, né? uhum. E mesmo a gente também não tendo tempo, a gente se esforça mais, né, para ter essa convivência com os filhos. E assim, o mais legal de tudo é você estar aberto, porque não é porque você foi criado, eu falo que é como se a gente, você reconhecesse que se faz necessário você se adaptar a Com esse novo certeza, mundo, isso, né? Você com não perder a certeza. sua essência, saber que você é o que você é por ter aprendido a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa, né, com princípios, mas que você precisa criar a sua própria identidade como pai, como mãe. Os valores não mudam, né? Mas a forma da criação é se permitir se adequar, né? Eu acho isso muito bonito hoje, eu admiro demais. Eu vejo meus filhos com os netos, com os filhos deles, né?
as primas, tudo. Gente, eu acho isso, é isso mesmo. E antigamente também as avós não brincavam muito, né? As avós eram aquela Nossa, coisa isso mais. mudou demais. Porque eu até brinco com as meninas, eu falo, avó hoje em dia não tem cara de avó, tem cara de mãe, né? E Exato. não sei se são as avós das minhas filhas, mas elas fazem papel de mãe, porque elas têm muita energia, até mais que eu. É, Então, elas exato. estão sempre fazendo brincadeiras, passeios, né? Coisa que era diferente na nossa época. Nossa avó já era muito avózinha mesmo, né? É, No máximo contava histórias. Agora as avós de hoje em dia pulam corda, corre, anda de bicicleta, anda de caiaque até, meu Deus. isso mesmo. Marcam Então, viagem, é mais ou menos isso, isso né? aí, são avós muito ativos, né? Sim, exatamente. Então, as crianças convivem com essa parte, isso também é diferente. E sobre mudar, o que você estava falando, nossa, eu mudei demais. Eu fui uma pessoa até me tornar mãe e outra totalmente diferente depois que eu me tornei mãe. Ó, E a Cris está dizendo assim, ó, se um dia eu for mãe, a Sueli vai ser minha coach. Seja bem-vinda, vamos apresentar. Vamos lá, essa é a Cris. essa é a Liz. Seja bem-vinda, Cris. Olha lá, vários Bem-vinda. coraçõezinhos para você, Liz. A Renata está dizendo que dizem que netos são filhos com açúcar. E é verdade, viu, Renata? Concordo com tudo com você, cada letrinha. É bem isso mesmo. Com certeza, ser avô é muito maravilhoso, gente. Porque você só tem que mimar, você só tem que abraçar, você só tem que beijar, você só tem que dar amor, é muito bom. Pais têm que dar exemplo e tem que saber puxar a orelha. Eu não gosto dessa parte, viu? Eu É queria bem criar meus filhos como se eu fosse a avó deles, mas não posso, né, Liz? Tem que saber puxar a orelha na hora certa. Mas como que foi para você? Você sempre trabalhou e ficou com as crianças? Como que foi? Esse período te pegou meio de Sempre, surpresa sempre. também ou não? Quando eu cheguei aqui em Vitória, a Liz tinha 2 meses. Na verdade, ela nasceu lá no interior de São Paulo, né, junto com a minha mãe, com a minha sogra, e eu esperei ela fazer 2 meses para poder pegar o avião e vir para cá. Então, eu já cheguei aqui com um bebezinho no colo, né? Então, assim, a vida inteira eu morei numa cidade pequena, com a minha mãe e com meu pai, fazendo tudo para mim, e de repente eu vim morar 1.600 quilômetros com um bebezinho no colo, sem ter ninguém da família, ninguém que eu conhecia aqui. Aí foi um desafio, né? Mas foi um desafio fácil de superar, porque essa menininha aqui era um bebê muito gostoso, muito fácil. Um bebê que Liz, a dormia, vovó um tá bebê mandando um tranquilo. beijo para você, viu? A vovó tá te mandando um beijo. E aí a gente foi se adaptando, né? Logo que a Alice fez, se eu não me engano, foi 8 ou 9 meses, eu já arrumei emprego aqui. E comecei a trabalhar. Ela foi para a escolinha, passava a tarde na escolinha e eu trabalhava. E assim foi o tempo todo, né? Quando a Nalu nasceu, também. Quando a Nalu nasceu, eu trabalhava numa empresa, fiquei a licença maternidade com ela e depois eu pedi demissão e comecei a trabalhar em casa. E aí eu ingressei numa outra profissão e hoje em dia eu trabalho de home office em casa e faço tudo isso que eu já falei. Cozinho, lavo, pasto, brinco, trabalho, tudo ao mesmo tempo, sem estresse, Super né? versátil. Evitando o máximo o estresse. Mas isso tudo é possível porque o meu marido participa bastante também, viu, Bia? Eu vejo Sim. que eu tenho muitas amigas que não têm a mesma relação em casa com os pais, né? Então, aqui em casa, o Fabrício participa muito, tanto nas tarefas domésticas quanto com as meninas. Então, assim, a gente consegue se dividir bem e levar as coisas numa boa. É. Gente, eu quero aproveitar e dizer para vocês, eu estava só segurando um pouquinho, que eu e a Suelen, nós somos primas, e a nossa vovó está com 93 aninhos, né? 93, acho que ela fez, e ela está nos assistindo, tá? Ah, Então, é? vamos mandar Ah, um a gente beijo está para assistindo ela. as netas. Beijo, ela está assistindo, né? E assim, e isso assim é um momento histórico,
porque quando, né, que nós íamos imaginar algo nesse sentido, a nossa avó está nos vendo virtualmente, né, assim, pelas Pois é. mídias. E a nossa avó é tataravó já, e isso é um grande Exatamente, feito. Pensa numa senhorinha de exatamente. 93 anos que tem uma saúde maravilhosa, já é até tataravó. Olha que Exato. coisa linda. É bem legal isso. E eu estava hoje falando para minhas amigas assim de trabalho, né, algumas terapeutas, sobre a live de hoje, e eu falei para elas que elas vieram me perguntar, falou, nossa, mas eu vejo você sempre mencionar muito a sua família. Eu falo, gente, eu não vivo sem minha família. Eu falo, porque não importa a distância que nós estamos, eu falo que a gente tem várias estrelas na família. As mulheres das nossas famílias são muito assim, versáteis, não tão diferente como as demais, acredito. Mas o carinho, o amor que eu tenho por cada uma de vocês, eu falo que isso para mim é a minha base. E vai ser, sempre vai ser. Meus pais, minha avó, meu avô, minhas tias, né? Eu falo que eu tenho um fã-clube, nós temos, né? Ah, Mas é eu muito acho que bom é quando a gente bem está isso, juntas. né? Os filhos, né? Os netos. E eu falo sempre isso para as clientes. Eu falo, gente, quando a gente agradece pela família que a gente tem, eu acho que o retorno do universo para a gente é de uma forma tão gigantesca, porque você agradecer a sua base é o essencial de tudo, né? Com certeza. Não, você não olhar somente pelos erros, mas você olhar muito mais pelos acertos. É igual você falou dos seus pais. Por mais que eles não tinham tempo de brincar, mas é o que eles foram condicionados, foi a criação deles. Hoje trabalhamos tanto quanto eles? Sim, mas o nosso condicionamento hoje é totalmente diferente, né? O Sim, nosso foi da experiência deles que a gente está moldando a nossa relação com os nossos sim, filhos, né? exatamente. E eu acho É, muito então legal isso isso é também, sabe? A gente conseguir observar traços da nossa personalidade que vêm lá das pessoas da nossa infância, que introduziram tudo isso, né? Então a gente vê nossas primas, as famílias, as mulheres da nossa família são mulheres muito fortes. E isso a gente deve muito aqui, às nossas mães, às minhas tias, sim, que elas sempre tiveram, né, essa coisa de trabalhar é, fora, de ter essa relação presente, né, na vida dos que o cercam, né, a cercam. Então, é legal a gente ter essa consciência, porque quando você é. toma essa consciência, você molda também as suas atitudes, né? E é E bem isso, sempre o se buscando permitir. evoluir. Exatamente, ao se permitir. E eu falo assim, que não importa onde nós estejamos, amigos nós faremos, pessoas próximas também nós iremos, né, fazer amigos próximos, pessoas, mas ninguém substitui a base familiar nossa. Eu falo que eu tenho uma referência familiar que é esplêndida. Então, por que não Uhum. valorizar primeiro de tudo a minha família, as mulheres da minha família, os homens da minha família? Independente. Isso é o que eu trago muito comigo e eu acho que isso, eu sempre acredito que isso sempre vai dar certo. A Suzy, ó, também, a Suzy é prima também, né, Su? Tá lá Uhum. em Curitiba, né? Ela tá dizendo aqui, ó, verdade, gente, depois de 40 anos você tem que pôr óculos. Verdade, minhas tias sempre foram bons exemplos de vida, até hoje a família é minha inspiração. E é bem isso mesmo. Eu acho que nós temos uma linda referência e eu falo que todo esse amor que nós fomos criadas, eu acho que só trouxe para nós uma construção de família que é a que nós temos hoje. Aqui você tem, aqui a Suzy tem, que a minha filha tem, que meu filho tem, porque é o que nós recebemos de Deus. Eu acho que é o retorno, é nítido para gente. Ter maridos, companheiros assim, esses pais que estão abertos a acolher os filhos verdadeiramente, né? Você falou do Fabrício aí sentar, ou brincar com as meninas de boneca, porque ser pai de duas meninas não é fácil também, É, né? não é. Nós temos o Dedê, né? O meu irmão tem o Ed também, né? Que tem menina. E assim, ver essa interação, eu realmente eu me emociono muito. E é um exemplo que eu sempre posto, eu sempre falo e eu sempre
trago comigo, porque eu acho que isso não tem, né? Não tem como você dizer, eu vou dar valor a outro e não. Não, primeiro é a minha família e pronto, não importa onde estejam, como estejam, mas é a minha base é essa. E eu acho Com isso certeza. maravilhoso. E saber que, assim como a nossa família nos influenciou tanto, a gente influenciará a família dos nossos filhos, né? Sim, Então, sim, saber quais são os seus passos no seu dia a dia, o amor que você tem que dar para os seus filhos, ensinar eles a respeitar as pessoas, né? De forma que mais para frente eles também falem da gente, como a gente está falando dos nossos, né? Que eles se inspirem também com a gente, com os ensinamentos que a gente tem para passar e o exemplo, né? Acima de tudo, educar com o exemplo, né? Então, que a gente saiba exatamente. passar adiante isso que a gente recebeu, que foi tão legal, que foi tão bom e que nos tornou pessoas emocionalmente tão saudáveis, né? E Sim, isso é o que hoje em exatamente. dia é tão importante, porque a gente vê pais muito preocupados com escola, querendo pagar a melhor escola, filhos enfiados em apostilas e mais apostilas, e a gente tem que parar um pouquinho para dar atenção à saúde emocional, à inteligência emocional das crianças, que estão se formando principalmente nessa idade que as minhas filhas estão, sabe? A partir do momento que você tiver uma base emocional bem fortalecida, o céu é o limite, entendeu? Porque Verdade. hoje em dia todo mundo é autodidata, a internet está aí, não tem nenhuma resposta que você deixe em branco, todas as respostas estão no Google para você procurar. Então, é fácil, sabe? Você estudar alguma coisa, você se tornar um profissional. O céu é o limite. Mas se você não tiver uma base emocional muito bem planejada e conceituada, você concretizada, você não adianta ter experiência nenhuma na área racional, porque você não vai conseguir levar adiante sua vida, né? Não. E a gente vê muitos adolescentes sucumbindo a esse, né, como é que fala, essa vida agitada que a gente leva, porque não teve uma base emocional forte, né? Sim, exatamente. E E isso é aí o que que entra, mais a gente vê. e aí que entra a boa relação com a natureza. A natureza fortalece muito isso na gente, sabe? Você tá presente, a gente gosta de tratar a natureza aqui como se fosse uma mãe mesmo, sabe? Então você tem que se deixar abraçar por essa mãe, que ela vai Sim, te mostrar o caminho, você pode ter certeza. é lindo o que você acabou de dizer, é bem isso mesmo. Eu acho que é o que eu falo. Os pais, se os pais se permitirem a respeitar o espaço dos filhos, a ouvir mais, a olhar mais, as coisas ficam muito mais leves. Porque assim, uma coisa a gente não pode negar, temperamentos fortes todo ser humano tem, em algum momento da sua vida. Mas a partir do momento que você consegue controlar isso, você permite uma convivência mais harmoniosa. Você permite que desenvolva um relacionamento familiar muito mais amoroso, muito mais tranquilo, né? É como você falou, você é mãe, você lava, você passa, você cozinha, mas você tem também a contribuição do seu esposo, que faz com que isso se torne um pouco mais leve, né? É uma conquista hoje, né? E ele também se permitir a se flexibilizar, a se encaixar também nesse mundo. Porque muitas das vezes nem foi tanto a criação dele, não foi a criação dos avós que ele viu, uma coisa, mas é o se permitir, né? E quando a gente chega, eu vejo assim que é muito doído você ver os pais, quando os pais eles ficam bitolados que o filho tem que ser isso, tem que fazer isso, eles vê aquela criança como se fosse uma máquina, projeta aquela criança, uma máquina para o futuro. É assim que eu Exatamente. quero, é assim que eu espero. Então ele deixa de viver o presente. Aí é onde hoje nós vemos tantas crianças em depressão, ansiosas, exatamente porque eles estão sendo condicionados a viver o futuro. Eles não estão vivendo o presente, eles estão vivendo o futuro. O que eles vão ser, o que eles vão ter, o que eles vão buscar. E o presente está passando ali. Aí, essas doenças do momento é o que mais está tomando conta das crianças de hoje em dia. A obesidade, depressão, ansiedade, tudo.
exatamente porque a visão está lá na frente, não está no momento de hoje, do agora. E aí a gente precisa parar e a gente precisa ver, analisar isso, ver isso, né? E é muito importante. Exatamente. A Rose está dizendo, eu não poderia ter escolhido o pai melhor para minha filha. Já falamos já do seu Hum. esposo. Ai, E é verdade, eu vejo muito isso, sabe? E é muito gostoso. Os homens de hoje também estão se permitindo a dar banho em filho, a levantar à noite, a cuidar, né? Então, eu acho então, isso. Bia, antigamente, o pai, né, o homem era quem trabalhava e depois chegava em Sim, casa não tinha muito tempo para estar com as crianças, estava cansado, né? Quando a é, mulher entrou nessa também, de também trabalhar, também trazer o dinheiro para dentro de casa, aí o homem passou a se permitir, entendeu? Fazer também um sim, pouquinho do papel que a mulher fazia na relação, né? Que é o de também ser amoroso, também dedicar seu tempo para os filhos, né? E na é. nossa família a gente tem pais muito modernos nesse sentido, viu? Tem, Porque todos os muito. homens da nossa família são muito amorosos com os filhos e gastam muito tempo com os filhos, se É, preocupam, e surpreenderam a gente no lidar com os bebês, né? Porque antigamente exato. o homem não lidava com o bebê muito. E os homens da nossa família, a gente observou o contrário, que eles lidaram e lidaram muito bem. Na Davam banho, verdade, trocavam, davam comida, é, davam uma só ornamentária no peito. De resto, eles vão fizeram além, tudo. né? Eles engravidam junto, né? Eles acompanham o pré-natal, é muito bonito de ver. Eu acho isso É, lindo, gente, sim, isso né? também é uma mudança, né, da nova geração. Sim, exatamente, exatamente. Mas a maioria ainda uma grande parte ainda da família, infelizmente, ainda tem aquele consenso de, eu nasci assim, fui criada assim, eu vou morrer assim. Infelizmente, ainda a gente vê esse tipo de comportamento e acaba. Bia, eu tô vendo aqui a Suzy comentando que ela é muito controladora e quer fazer tudo sozinha. Eu vou te falar uma, Suzy. Você não é, além de ser controladora, você é perfeccionista. Porque quando a gente é É, perfeccionista, a gente quer que tudo seja perfeito do jeito que a gente imagina que é a perfeição, né? Mas aí a gente se exato. sobrecarrega. Eu abri mão da minha perfeição quando as minhas filhas nasceram. Eu comecei a dar mais atenção para minha paz do que para minha perfeição. Fazer tudo perfeitinho acabava com a minha paz. E eu não quis abrir mão da minha paz. Então, eu falei, olha, ter paz em primeiro lugar. Vai ficar mal feito? Vai ficar mais ou menos? Fique. Vai dar tudo certo no final. O É. importante é eu estar em paz, ó. Mas, viu, Suzy, mas isso não é só você, não. Existem muitas mulheres, como a senhora está falando, que realmente ainda se encontram nesse posicionamento. E aí, uma dica que eu dou é exatamente, já aproveitando esse gancho da sua, eu falo: antes feito do que perfeito. E tudo vai depender de você se permitir. Não espere pelo outro dizer para você que você precisa de um tempo para você. É você que tem que se olhar e falar assim: eu mereço me cuidar. Eu mereço me permitir ser diferente do que eu era. Porque se não partir de você, vai resolver, outra pessoa não vai. E aí, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar assim: poxa vida, eu poderia ter pego um pouquinho mais leve, ter aproveitado um pouco mais o tempo. E é tudo uma mudança de hábito, né, Su? Porque quando você quer tudo perfeito, 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 você tem que começar a buscar, a se permitir realmente como você fez, fechar os olhos e falar, mas aquilo tá lá dentro assim, ó, te incomodando um tanto. Mas você vai vendo que no passar dos dias, aquilo acaba entrando numa zona de normalidade para você, né? Então, Exatamente. É quando o hábito, você né, Bia? é o hábito, então você tem que ter um gatilho, Suzy. Quando você vê que você está muito focada em algo, tenha um ponto de gatilho, procure um gatilho dentro de você para você poder se desviar e partir e dar uma continuidade num novo caminho, num novo hábito. E aos pouquinhos você vai se desvencilhando disso. Mas se faz necessário, porque isso daí, provavelmente, né, a pessoa que é perfeita, ela é ansiosa. Ela quer ter o controle de tudo. Nossa, se não for do meu Exatamente. jeito, não vai ter jeito. É uma regra, isso é É. fato.
E Quem é com o perfeccionista? hábito, você descobre, sabe o quê? Que está sendo feito tudo diferente do que você faz e está chegando a ser o mesmo resultado. Está dando tudo certo, Exato, entendeu? Você fica com medo de que não vai dar exato. certo, mas dá do mesmo Dá jeito. certo. Então, por que, né? Ficar se cobrando tanto? Um dia eu ouvi da minha terapeuta exatamente isso. Eu acho que algumas pessoas já até ouviram eu falar isso daí. Eu falei assim para ela, falei, nossa, eu estava saindo da minha carreira de anos e eu me via dentro de casa, mas foi uma escolha minha, porque eu precisava retomar a minha vida como mulher, dona de casa, fazer um bolo e tal. E eu fui e falei para ela, falei, nossa, mas tem dia que isso me incomoda tanto, aquele costume de você levantar cedo e sair e tal. Ela falou assim, Bianca, o que te impede de você ir no supermercado e passear no supermercado em pleno 2 horas da tarde? Eu falei, isso para mim é morte. Ela falou, exatamente, você precisa fazer com que isso seja vida. Então, quando você vê que você quer fazer e depois você já recua, você não dá permissão para o recuo, você se permita. E assim eu fui fazendo, exatamente como você, um passinho de cada vez. Até que hoje eu não tenho dia para limpar a casa, eu não tenho dia para fazer nada. Se naquele dia não deu, não deu. Tá bom, entendeu? Exatamente isso, Bia. Agora você falou Tem tudo. Eu dia que a minha também. pia fica cheia de louça. Vai ficar. No outro dia eu lavo. Não tem, tá tudo bem. Amanhã eu vou continuar comendo, vou continuar sujando. Tá tudo bem. Então, assim, Exatamente. é difícil? É. Mas é tão prazeroso você poder deixar a pia cheia de louça e lá assistir uma Netflix da vida? É a coisa É mais libertador. gostosa, Se eu é olhar para aquilo e falar, delícia. lavo ou não lavo? Não, não lavo. Né? Eu recebo às vezes cliente que eu falo, gente, eu fico olhando depois que elas saem do consultório, eu falo assim, nossa, como eu queria abrir elas assim e fazer com que elas permitissem, sabe? Sentir um Sim. pouquinho do prazer de olhar para elas mesmas e falar assim, eu não quero fazer isso hoje, pronto, acabou, sem pensar no que o outro vai pensar, sem, entendeu? E uma pessoa assim, ela sofre muito, ela É. se tortura demais, né? Uhum. Então, eu falo o seguinte, que a pessoa que ela é perfeccionista, o grande problema dela é que ela busca a perfeição em todo mundo, em todas as Sim, relações que ela vai ter. Ela quer que todo mundo seja perfeito. E isso prejudica muito você com as pessoas com é. quem você se relaciona. Quando você é uma pessoa mais relaxada, mais deixa a vida me levar, você não cobra nada de ninguém, entendeu? Então, qualquer coisa que as pessoas te dão, para você tá ótimo, tá excelente. Você agradece, entendeu? Mais. Você se torna grata, né? Minhas amigas Sim, falam, gente, como que você exatamente. consegue dar conta de tudo? Porque eu não tenho nem diarista em casa, eu cuido de tudo mesmo. E elas falam, gente, como você consegue? Eu não consigo. Eu falo, eu consigo, mas fazendo tudo meia boca. Eu consigo fazendo tudo assim, por cima, entendeu? Não tem como Com ser certeza. perfeccionista. Então você faz assim, né? Você tem que escolher uma coisa para dar um pouco mais de prioridade. Por exemplo, vai ser meu trabalho? Sim, no meu trabalho eu gosto de ser perfeccionista, gosto de fazer tudo certinho. Então, o resto eu vou ter que levar mais ou menos, porque não vai dar para dar conta de tudo, entendeu? E para a gente não se prejudicar, não prejudicar nossa saúde mental, nossa saúde emocional, a gente tem que abrir mão. Então, você É fica mais verdade. tranquilo, mais relaxado e tem uma vida emocional ótima. É. A louça suja, Infelizmente, a louça suja, mas o marido feliz, entendeu? feliz, os filhos Não é passeando com os filhos, tá tudo isso? bem. É isso mesmo. Justamente. Su, amei, muita gratidão mesmo. Eu Agradeço demais. também. Espero que a gente possa voltar com outros temas, outros bate-papo aqui. Agradeço a cada um que participou. Nós vamos ter que encerrar, porque senão o Instagram não sobe o vídeo, tá? E depois da postagem do vídeo, para você, compartilha, né? Vai lá, manda para Sim, quem quiser claro. assistir. E, Com ó, certeza. Adorei, Bia. Um foi beijão, melhor do que obrigada eu por esperava. tudo. Foi muito bom. Foi mesmo, bom demais. Um Gente, beijo e beijo. gratidão a todo mundo que estiver aqui com a gente. As vós, as bisavós, os Beijo primos, para cunhados, todos, todos. todos. Beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Beijo. Tchau, tchau. Muito